Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer
Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito bom tê-lo e tê-la conosco na nossa celebração, ainda que seja via internet. Nós estaremos dando continuidade à nossa série. Estamos refletindo aos sábados sobre Jesus, reflexões no Evangelho segundo João. Nós já pensamos sobre o Deus que se fez homem. Refletimos que Jesus é Deus, Jesus é eterno, refletimos que Jesus é criador de todas as coisas e que Ele se fez homem, Ele se encarnou. Hoje nós estaremos refletindo sobre a preeminência de Jesus. Mas antes eu gostaria de lhe convidar a orar comigo e pedir para que o Espírito Santo fale conosco através das Escrituras. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Louvado seja o teu nome, bendito és o Senhor. Nós o agradecemos pela vida, o agradecemos por teu amor, por tua misericórdia e suplicamos, ó Deus, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos ensine através da tua palavra, que o Espírito Santo trate o nosso coração através da revelação da tua palavra, que é suficiente para falar conosco. Nosso coração está desejoso para aprender com o Senhor, para crescer com o Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Estaremos pensando hoje sobre a preeminência de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 2. Capítulo muito conhecido, provavelmente você já tenha lido ou ouvido falar dele. João 2, do 1 ao 11, vai relatar o milagre que Jesus fez num casamento. Só que o interessante é que algumas coisas no texto, quando nós o compreendemos de maneira errada, roubam o propósito de João em relatar o que aconteceu neste casamento. Lembrando que João escreve com o propósito de refutar uma linha, um pensamento da época que questionava a divindade de Jesus. João escreve o seu evangelho para apresentar Jesus como Deus, como o eterno, como o eu sou, como aquele que fazia as mesmas obras do Pai. Então, o pensamento de João é dar ao seu público conteúdo que embasasse a crença de que Jesus era Deus. Jesus sempre existiu. E quando João vai relatar esse milagre no casamento em Caná da Galileia, a intenção de João é essa. Por isso que nós vamos pensar sobre a preeminência de Jesus. O que é preeminência? É aquilo que está em destaque, é aquilo que está em evidência, aquilo que merece toda a nossa atenção, aquilo que está acima, que é superior. Então, quando nós olhamos para o casamento, quando nós olhamos para o milagre, o que deve estar em destaque, em evidência, é Jesus. Para isso eu vou pensar com vocês 5 verdades sobre a preeminência de Jesus. O texto diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. O texto começa dizendo que Jesus, sua mãe e seus discípulos foram convidados para estar no casamento. Nós não sabemos o nome dos noivos, não sabemos quantos dias esse casamento já estava acontecendo, porque o texto diz que acabou o vinho. O que nós sabemos é que o casamento judaico, ele levava até 7 dias, uma semana de festa. O que nós compreendemos é que
Jesus, ele chega ali ao terceiro dia, porque quando você olha para o verso 43 do capítulo 1, diz que Jesus decidiu ir para a Galileia. Então provavelmente foram 3 dias aí de viagem. Jesus chega no casamento. Sua mãe, preocupada com a reputação dos noivos, ela se aproxima dele e diz: acabou o vinho. O vinho era uma bebida muito especial e necessária para um casamento judaico. Traz a ideia da alegria. E faltar vinho implicava em muitas coisas. Primeiro é que a família não teve condições de bancar a festa. Segundo, eles não fizeram uma boa leitura, um bom planejamento. Afinal de contas, planejaram uma quantidade de vinho e não deu para suprir o dia, a quantidade de dia e também os convidados. Então a reputação deste casal estava em risco. Maria vai até Jesus e diz: acabou o vinho. Jesus, em resposta à apresentação de Maria, ele diz: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A primeira verdade que nós encontramos no texto é que Jesus age soberanamente. Maria, quando ela percebe o problema, quando ela diagnostica o problema, ela apresenta o problema para Jesus. Ela leva a causa para Jesus. Jesus, ao ouvir o problema, ao receber a causa de Maria, dos noivos ali, Jesus olha para ela e diz: o que temos em comum, mulher? Ainda não chegou a minha hora. O que Jesus está dizendo? Eu não trabalho, eu não ajo, eu não estou condicionado às necessidades de vocês. Eu ajo soberanamente, eu estou acima das necessidades de vocês. Maria apresentou para Jesus o problema, e Jesus está dizendo: não é o meu momento, não é a hora de eu agir, não é chegada a minha hora. Ou seja, não é o momento de eu me revelar como Salvador, não é o momento das pessoas conhecerem o Filho de Deus que há de morrer na cruz. Não é o momento. E isso é muito importante que você e eu compreendamos, porque nós fomos educados a uma lei, que é a lei da compensação, onde o que você faz te dá o direito de receber algo em troca. Nós fazemos isso com os nossos filhos, quando dissemos a eles: se você fizer isso, papai te dá aquilo. Então os nossos filhos acabam nos obedecendo, não porque demos a ele uma palavra de autoridade, mas porque eles sabem que vão receber algo em troca. Então, para muitos de nós, na espiritualidade cristã, nós estamos acostumados a achar que ao orarmos, então Deus tem que dar uma resposta, que ao pedirmos a Ele, ao apresentarmos a Ele as nossas causas, os nossos desafios, então o Senhor está condicionado a nos dar uma resposta. Entretanto, eu queria lhe dizer que não. Jesus é soberano. Jesus age no tempo dele, de acordo com a vontade dele. Jesus não está condicionado às nossas orações, às nossas petições. Jesus não está condicionado aos nossos jejuns. Não. Jesus não está condicionado aos nossos sacrifícios. Ele age do jeito dele, na hora dele. Ele é soberano em fazer aquilo que lhe apraz. E esse texto nos ensina isso, porque a ideia de João é mostrar quem é Jesus. A ideia de João é mostrar a preeminência, o quanto Jesus está acima de tudo, a supremacia de Jesus. Jesus é soberano. Segunda lição que esse texto nos ensina, que está a partir do verso 5, diz assim: a sua mãe disse aos serviçais:
façam tudo o que eles lhe mandarem. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. A segunda lição que nós aprendemos aqui é que Jesus age de maneira graciosa. Depois que Jesus dá a resposta para Maria, sua mãe, dizendo: o que temos em comum, mulher? Não é chegada a minha hora? Diz o texto que Maria dá uma ordem, uma orientação aos serviçais, aqueles que estavam servindo no casamento: façam tudo o que eles lhe disserem. E aí no verso 7 diz que Jesus se dirige aos serviçais dizendo: encham esses potes de água. Esses potes eram recipientes onde os judeus colocavam água para os rituais de purificação. Então, quando alguém chegava na casa de um judeu, esses potes ou essas talhas já estavam cheios de água para que essa pessoa lavasse os seus pés para entrar para casa, ou lavasse as mãos, ou até mesmo se esse judeu ou se essa pessoa que está vindo visitar, se ela tivesse tido contato com alguém que na visão deles era impura, então deveria chegar em casa e lavar-se. Era para essa finalidade. Jesus, vendo ali aqueles potes, que o texto vai dizer que cabiam entre 80 a 120 litros de água, Jesus pede para enchê-los. E os serviçais fazem conforme Jesus havia dito. E o que nos chama a atenção é o quanto Jesus é gracioso, porque Jesus era um convidado no casamento. Como convidado, ele não tinha responsabilidades diretas com a festa. Afinal de contas, ele apenas foi convidado a celebrar com os noivos. Jesus não foi o encarregado de organizar a festa, de pensar a festa. Jesus não foi a pessoa responsável em pensar a quantidade de litros que supriria todos os dias de festa. Não. Jesus, ele não tinha implicações com os noivos. Afinal de contas, a vergonha seria para os noivos. Eram eles que ficariam mal falados, porque não conseguiram sustentar, arcar com a festa. Não Jesus. Jesus era apenas o convidado. Mas como ele é gracioso, como ele é misericordioso, como ele é bondoso, Jesus se dirige e ele assume o problema para si, quando ele diz para aqueles serviçais: encham os potes com água. Encham os potes com água. Isso revela a graça. É Jesus dizendo: eu não preparei essa festa, eu não tenho a responsabilidade de pensar a quantidade de vinho, eu não tenho a responsabilidade de pensar a estrutura, a organização da festa, mas eu me envolvo com o problema dos noivos. Isso é graça. Esse texto mostra a graça de Jesus, o favor imerecido. Os noivos não mereciam, os convidados que estavam ali não mereciam, os serviçais não mereciam, o encarregado da festa, que era responsável em pensar em organizar a festa, não merecia. Mas Jesus, por graça, se manifesta. Nós precisamos compreender a graça de Jesus. Nós não merecemos, nós não somos dignos dele, nós não merecemos que ele ouça a nossa oração, nós não merecemos que ele responda a nossa oração, nós não merecemos o cuidado de Jesus, nós não merecemos que Jesus venha reorganizar as nossas vidas, nós não merecemos nada de Jesus, mas por graça e misericórdia Jesus nos dá. Por graça e misericórdia ele revela o seu amor, por graça e misericórdia ele ouve as nossas orações, por graça e misericórdia ele atende as nossas orações. Nós precisamos nos relacionar com ele a partir da graça dele.
Não há nada que possamos fazer que coloque Jesus na parede e que o obrigue a fazer algo em favor de nós. Tudo que Jesus faz, Ele faz porque Ele é gracioso. Ele é o Deus de toda graça. Compreenda isso. Então não é porque eu fiz, mas sim porque Ele é gracioso. Terceiro ensinamento: Jesus age com sabedoria. O versos 7 e 8 nos dizem assim: disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. Olha a sabedoria de Jesus. Jesus pede para eles encherem os potes com água, e eles assim fizeram. Depois Jesus os orienta dizendo: levem agora para o encarregado da festa, ou seja, leve os potes para a pessoa que está na responsabilidade, com a responsabilidade de organizar a festa, de conduzir a festa, e eles levam. Jesus poderia simplesmente, após eles terem enchido os potes com água, dizer: distribuam, entregue agora para os convidados. Mas Ele não faz, porque não era o papel dele, não era a responsabilidade dele fazer isso, mas era a responsabilidade do encarregado, daquele que tinha o compromisso de conduzir a festa. Jesus sabiamente pede para os serviçais, os empregados, levar os potes cheios para a pessoa, o profissional, aquele que tinha autoridade sobre aquela situação de conduzir a festa, o encarregado. Jesus age de maneira sábia, inteligente, e nós precisamos compreender isso. Jesus é o Deus de todo conhecimento. Jesus é a fonte de todo conhecimento. Jesus, Ele sabe todas as coisas. Ele tem a compreensão de todas as coisas. Nós servimos a um Jesus, ao Deus que tem todo conhecimento. Jesus tem todo conhecimento. Ele criou todas as coisas de maneira perfeita, organizada. Como alguns dizem, como um relógio que funciona perfeitamente, com as suas engrenagens perfeitas. Jesus é sábio. Jesus é a fonte de todo conhecimento. Nós temos um conhecimento limitado, mas Ele tem todo o conhecimento. Ele não precisou consultar ninguém para criar todas as coisas. Ele não precisou pedir orientação para ninguém para criar o mundo, para estender o céu, para esticar a areia da praia. Ele não precisou pedir orientação para ninguém para pesar o grão de areia, para colocar as estrelas no céu, para estabelecer os limites para o mar, para a água. Ele é o Deus de todo conhecimento. Ele é o Deus de toda sabedoria. Quarto, Jesus age de maneira poderosa. Olha o verso 9 e 10, dizem assim: e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubesse os serviçais que havia tirado água, então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Jesus pede para os serviçais encherem os potes com água. Eles fizeram. Então Jesus pede para eles levarem os potes com água para o encarregado da festa. E eles fizeram. O encarregado experimenta o que na cabeça dos serviçais até então era água.
Ele experimenta e ele degusta, porque ele é alguém apto, capaz para perceber a qualidade de um vinho. E ele percebe que aquele vinho era um vinho de alta qualidade, de boa qualidade. Tanto é que ele pede para chamar os noivos e ele diz: muitos deixam o melhor vinho, segundo ele aqui, ele fala, muitos deixam o melhor vinho para dar em primeiro lugar. É o que ele diz aqui, todos servem primeiro o melhor vinho. E aí ele diz assim, depois o vinho de baixa qualidade, inferior. Porque a ideia é encher os convidados com um vinho bom e depois começar a dar a eles um vinho ruim. Só que ele está dizendo o seguinte, você fez ao contrário. E se nós olharmos para a própria fala do encarregado, aqueles noivos deram um bom vinho no início. Entretanto, o que Jesus fez foi melhor ainda. Porque ele diz, vocês deixaram o melhor vinho para depois. Jesus age de maneira poderosa, porque Jesus transformou água em vinho. Se você pegar uma pessoa que entende um pouco de química, ele vai dizer para você que os componentes que há na água, ou melhor, os componentes que há no vinho não há na água. A água não tem carbono. A água não tem carbono. A água não tem hidrogênio. E o vinho tem. O vinho tem. O que Jesus fez foi transformar a água em vinho. Segundo os químicos, para que isso acontecesse, deveria mover uma energia absoluta para destruir os átomos e reorganizá-los novamente. Só que Jesus é poderoso. Jesus é aquele que tem todo o poder. Não há como explicarmos. Só que Jesus transformou água em vinho. Foi água que ele pediu para colocar naqueles potes, naquelas talhas. E quando o encarregado da festa ele tomou vinho. Em qual momento esse milagre aconteceu, nós não sabemos. Fato é que aconteceu, porque João pega este milagre e deixa narrado no seu evangelho. Jesus é poderoso. Jesus pode todas as coisas. Jesus pode dar a vida ao morto. Jesus pode dar a vista ao cego. Jesus pode dar os movimentos ao paralítico. Jesus é aquele que tem todo o poder. Não há nada que Jesus não possa fazer. Ele pode todas as coisas, mas ele age de maneira soberana. Ele age de maneira graciosa. Ele age de maneira sábia. E ele age de maneira poderosa. Confie nesse Jesus. Creia nesse Jesus. Ele pode todas as coisas. Não há nada impossível para ele. Todas as coisas são possíveis para ele. Ele pode. Ele é aquele que vê o homem debaixo de uma árvore sem estar ali com ele. Foi assim que ele se revelou. Ele é aquele que sonda o coração, sabe as intenções, conhece a vida da pessoa. Ele pode todas as coisas. Por último, Jesus age para a sua glória. Jesus age para a sua própria glória. Olha o verso 11. Este sinal milagroso em Canaã da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória. E os seus discípulos creram nele. João vai dizer que este foi o primeiro milagre de Jesus. Ou seja, antes desse não houve nenhum. E é muito importante você entender isso. Porque existem muitos evangelhos, que são chamados de evangelhos apócrifos, não inspirados, que relatam que Jesus fez outros milagres antes desse.
Há evangelhos que dizem que Jesus, com 12 anos, ressuscitou um passarinho. E algumas pessoas defendem essa mensagem como se fosse inspirada. Mas João está dizendo que este foi o primeiro milagre. O primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar água em vinho num casamento em Caná da Galileia. E João vai dizer que ao fazer isso, Jesus revela a sua glória, o seu poder, a sua honra, sua majestade, o seu poder, a sua grandeza. E a preocupação primária de Jesus em manifestar o seu poder é com a sua própria glória. Nós vemos isso, por exemplo, quando ele vai ressuscitar Lázaro. Quando o mensageiro chega para ele dizendo que Lázaro, seu amigo, a quem ele muito amava, estava doente, Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que creiam no Filho de Deus. Então, todo agir de Deus em nossas vidas, os milagres, os sinais, as bênçãos do Senhor, tudo aquilo que Ele faz por nós de maneira graciosa, tem como implicação a glória, a honra do nome dEle. E aí, isso aqui fica uma lição para nós, porque às vezes nós contamos as coisas que Deus fez em favor de nós, e às vezes nós exaltamos muito mais a nós mesmos do que a Deus. Nós enfatizamos muito mais a condição em que estávamos do que o que Deus fez. Nós evidenciamos muito mais a situação em que nos encontramos e apresentamos como estávamos, ao invés de darmos toda a glória para Deus. E na verdade nós deveríamos apresentar os milagres que Deus já fez em nós e por nós, com a intenção de dar a Deus, a Jesus, a glória devida. Então eu deveria expressar para as pessoas em testemunho, com a finalidade das pessoas se curvarem diante de Jesus, e não delas olharem para mim e dizer: ó, um dia ele foi assim, um dia ele fez isso, hoje não faz mais. Às vezes muitas pessoas nem sequer citam Jesus. Ah, eu deixei de fazer isso, hoje eu não faço mais. Tratamos essas questões como comportamento, ou simplesmente como enfermidade. Um dia eu lutei com essa enfermidade, mas hoje eu não tenho mais. Mas eu não projeto Jesus, eu não coloco Jesus no lugar dele, eu não dou a ele a glória, o louvor, o reconhecimento, a honra devida. Tudo é por ele, para ele. É Ele quem dá, é Ele quem sustenta, é Ele quem proporciona, tudo é Ele. Tudo é Ele. Então, olhe para João 2 e enxergue a preeminência de Jesus, a supremacia dEle, a glória dEle. Nós podemos sim aprender muitas coisas com esse texto, como a importância de ter Jesus no nosso casamento, como a importância de ir até Ele apresentando as nossas causas, e tantos outros ensinamentos, mas não perca de vista que a ideia de João primária é apresentar Jesus como Deus, como glorioso, como eu sou, como todo-poderoso. Para isso, eu queria deixar 2 desafios. O primeiro deles é: reflita como você compreende Jesus. Como? Há muitas pessoas que entendem Jesus como o gênio da lâmpada mágica. É aquele que eu raspo na hora da minha aflição e aí ele sai e diz: qual é o teu desejo? Muitas pessoas se relacionam com Jesus dessa forma. Então, primeiro, como você compreende Jesus? Que tipo de Jesus você crê? Tem aqueles que creem no Jesus como um pai que mima o filho, que tem que fazer as coisas para ele, que tem que viver em função do filho mimado. Tudo que o filho mimado pede, o pai tem que dar. Tem gente que crê no Jesus dessa forma. Tem gente que se relaciona com Jesus dessa forma. Se relaciona com Jesus de maneira consumista.
onde você se apresenta a Ele e Ele tem que te dar o produto que você quer. Se Ele não te der aquilo que você quer, aquilo que você busca, você já se entristece com Ele. Como você se relaciona com Jesus? Reflita como você o compreende, que tipo de Jesus você crê e como você se relaciona com Ele. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é: reconheça a soberania, a sabedoria, a graça, o poder de Jesus, dando a Ele a glória devida. Reconheça a soberania dEle, Ele é soberano. Às vezes nós cantamos, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele é Deus. Mas às vezes na prática, esse louvor não se torna algo prático para nós. Às vezes nós falamos que Deus é sábio, mas muitas vezes questionamos a forma como Ele age. Por que Deus fez isso? Por que Deus não fez daquele jeito? Às vezes dizemos que reconhecemos a graça dEle, mas nós tentamos barganhar com Ele. Se eu fizer isso essa semana, Deus vai me dar algo. Então não é graça, é mérito. Às vezes achamos que reconhecemos o poder de Deus, mas quando nos deparamos com os improváveis da vida, os impossíveis da vida, nós esmurecemos, desanimamos. Às vezes achamos que reconhecemos a glória dEle, mas muitas vezes trazemos o holofote para nós mesmos. Por isso, reconheça a soberania, reconheça a sabedoria, a graça e o poder e dê a glória para Deus, para Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Deus, nos ajude pela graça, na ação do Espírito Santo, a reconhecermos a Tua soberania. O Senhor é quem está no trono. O Senhor age quando quiser, do jeito que quiser. Somos criaturas e o Senhor é o Criador. Somos Teu servo e o Senhor é Senhor sobre nós. Estamos aqui, ó Deus, para vivermos a Tua proposta, para vivermos os Teus planos. Tu és soberano, Senhor. Tu és o Deus sábio, o Deus que tem todo o poder, toda a sabedoria. Por isso, ó Pai, nós nos submetemos a Ti, aos Teus planos, à Tua vontade soberana. Submetemos, ó Deus, a Tua graça, ao Teu favor imerecido. Reconhecemos, ó Pai, que não somos nada, por isso não merecemos nada. Não há nada de bom em nós. Por isso, ó Pai, nós pedimos em nome de Jesus, nos ajude, ó Pai, a reconhecermos a Tua graça. Nós nos relacionamos com o Senhor por gratidão, porque amamos a Ti, porque damos a Ti adoração, culto como vida, e não para merecermos algo, não para barganhar, não para comprá-lo, ó Pai. Reconhecemos o Teu poder. Tu és aquele que tem todo o poder. O Senhor continua agindo de maneira poderosa. O Senhor continua tendo todo o poder. Nós cremos que o Senhor é um Deus de milagre. Cremos que o Senhor continua agindo na história. Cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Cremos em Ti, Senhor. Mas, Senhor, nos ensina a dar a Ti a glória. Nos ensina, Deus, a confessar a Ti, dando todo o reconhecimento, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a honra para Ti, Jesus. Às vezes roubamos a glória do Senhor, às vezes roubamos todo o reconhecimento, todo o mérito do Senhor, quando nos colocamos em evidência, quando na verdade o Senhor é quem deve estar em evidência. Por isso, ó Pai, nós Te agradecemos. O Senhor é aquele que está acima de tudo. Tu és preeminente. Tu és soberano, Tu és o Altíssimo, Tu és o grande eu sou, Tu és o Todo-Poderoso. Muito obrigado. Louvado seja o Teu nome, Jesus, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Que Deus lhe abençoe. Desde já gostaria de pedir a você, compartilhe esta mensagem, curta esta mensagem, se inscreva no nosso canal. Essas 3 ações nos ajudará a crescer no nosso canal. Mas que acima de tudo, que
que você ore por nós, pela Igreja do Senhor, para que nós continuemos transmitindo o Evangelho bíblico, de acordo com a soberana vontade de Deus. Que Deus lhe abençoe. Amém.